Vamos falar nesse vídeo de um terreiro que é importante na formação do candomblé da forma que a gente conhece na atualidade. O terreiro São Miguel, posteriormente batizado e denominado Ilhaxé Calebocum, candomblé de Severiano do Alto do Sertão. Sertão era o antigo nome da rua onde está estabelecido o terreiro na atualidade, hoje chamada Rua Antônio Balbino. A Sociedade Beneficente Cultural e Recreativa São Miguel Arcanjo, na verdade se tratava do terreiro São Miguel Arcanjo, uma forma de camuflagem em época de proibições e perseguições do candomblé. Se você está chegando aqui pela primeira vez, ainda não me conhece, eu sou Tom Lorê, você está no canal Historiando Axé, onde a gente fala sobre história, cultura e filosofia das religiões de matriz africana. Se você quer aprender sobre a história da nação Ijexá e seu estabelecimento no Brasil a partir do Ilhaxé Calebocum, me acompanhe nesse vídeo até o final. Ijexá é uma região na Nigéria, ao norte de Ondo e a nordeste da cidade de Ifé. É um local cercado de montanhas cobertas de florestas e cortada por numerosos rios e seus afluentes. É pela região de Ijexá, onde passa também o rio Oxum. Segundo um dos mitos, foi Oduduá, o criador do mundo e fundador de Ilé-Ifé, quem criou os Ijexá, ou seja, o povo Ijexá, miticamente, foram criados por Oduduá. Ele mandou reunir um feixe de varas e transformou as pessoas nos habitantes de Ijexá. Os Ijexás eram grandes guerreiros e suas mulheres, muito admiradas pela sua elegância. Depois dos vindos de Quito, os Ijexás eram o povo mais numeroso no século XIX no Brasil, dentre os Nagô-Yorubá. Ijexá, para se entender e compreender, é muito mais do que um toque, um ritmo e uma dança do candomblé. É um complexo sistema simbólico e cultural criado e elaborado por africanos e africanas que cruzaram o Atlântico em direção ao Brasil. A nação Ijexá pode ser resumida como a nação dos povos das águas. Então, enquanto houver água, haverá a nação Ijexá. E nesse vídeo vamos falar do Ijexá, do povo Ijexá, da nação de candomblé Ijexá, através do Ilê Axé Calebocum, terreiro de candomblé de nação Ijexá, situado no bairro de Plataforma, em Salvador. O Calebocum, então, é o principal representante dessa nação de candomblé. Severiano Santana Porto, nascido em 25 de setembro de 1893, conhecido como Pai Sivi, foi o responsável em dar continuidade ao candomblé, fundado por seus parentes no bairro de Plataforma. Em 1983, saiu o primeiro barco de Pai Severiano, o barco formado por Honorata e por Claudionor dos Santos Pereira, chamado e conhecido como Painozinho de Oxum. Esse barco saiu no Batistaca de Plataforma, local anterior ao local aonde o Calebocum está estabelecido na atualidade. O Ilhaxé Calebocum é uma comunidade de terreiro que teve sua origem no final do século XIX, acertadamente no ano de 1896, ou seja, esse candomblé formado pelos parentes de Pai Sivi. Havia um grupo de africanos e ijexás que moravam na Baixa da Quintas. À frente desse grupo estava Tia Cândida, que era consagrada para o orixá Oxalá. Tia Cândida vivia do comércio de miçangas africanas e tinha parentes consanguíneos que conviviam nessa localidade juntamente com ela. E dentre esses parentes estava Tia Jerônima, que era consagrada para Oiá. Era tia sanguínea de Pai Severiano Santana Porto, Pai Sivi. Então, teria sido Tia Jerônima a iniciadora de Pai Sivi dentro do candomblé, na nação Ijexá. Esses Ijexás depois migraram para os bairros afastados do centro de Salvador, indo em direção à região da Cidade Baixa, como Ribeira, Massaranduba e o bairro do Uruguai. Outro reduto dos Ijexás era a região do Dique do Tororó, onde havia o terreiro de Magé Baçã, mãe do lendário martiniano Eliseu do Bonfim, que, ao lado de Tia Aninha, ajudou a estabelecer o Axé Pofunjá em São Gonçalo do Retiro. Severiano do Alto do Sertão de Plataforma, como era conhecido, era carinhosamente chamado de Pai Sivi e era uma pessoa discreta, reservada e muito exigente. Era também alfaiate de profissão. Pai Sivi era um sacerdote que ia até os seus clientes para atendê-lo tanto no aspecto profissional e civil quanto no aspecto religioso. Outro aspecto importante da sua forma de agir é de sua discrição numa época de perseguição do candomblé.
ele não era de tocar muito candomblé. Era de fazer as obrigações e não tocar candomblé. E de tocar, quando tocava, tocava muito pouco. Calé-Balcum, o terreiro de São Miguel, era uma roça de candomblé que tinha o costume de não ter datas fixas no passado, com festas padronizadas, com datas e meses para uma festividade de forma geral. E mesmo quando havia as obrigações, era muito difícil de ver toques públicos de candomblé, divulgado de uma maneira geral. Severiano fez muitas amizades com outras lideranças de sua época e por isso era muito querido. Essa era a estratégia, por exemplo, utilizada para fortalecer e proteger o candomblé, seja o dele ou o candomblé, como uma religião que estava se estabelecendo em sua época. E dessa forma, Pai Severiano também ajudou muitas ialorixás a colocar barcos, tirar barcos e, por exemplo, ajudou a tirar no Axé Tombenci de Maria Genoveva do Bonfim um barco de Iaô também. Porém, Pai Sevi faleceu aos 77 anos em 6 de maio de 1970 na cidade de Ilhéus. Pai Nozinho de Oxum, ou seja, Claudionor dos Santos Pereira, foi o sucessor de Pai Sevi no terreiro São Miguel. Como falado anteriormente, Pai Nozinho de Oxum foi iniciado em 1933 na sede anterior do Calé-Balcum, no batistaca de plataforma. Pai Nozinho assumiu o Calé-Balcum no dia 12 de abril de 1972. Ao seu lado estava a então já Iaquequerê do terreiro São Miguel, a mãe Estelita de Oiá. Em 1973, logo no ano seguinte de sentar na cadeira como sacerdote do Calé-Balcum, sai o primeiro barco do Calé-Balcum após o falecimento de Pai Severiano, o barco de Jovelina Alves de Oxum. Outra figura importante no Calé-Balcum, como eu falei, a Iaquequerê, é Mãe Estelita Lima Calmon, nascida em 27 de maio de 1919, que era a mãe pequena do Calé-Balcum desde a época de Pai Sevi. Juntamente com Pai Nozinho, Mãe Estelita, ajuda a consolidar e dar continuidade e levar à frente o terreiro de São Miguel, o Axé Calé-Balcum. Pai Nozinho vem a falecer no dia 12 de março de 1994, com Mãe Estelita continuando à frente como Ialaxé do Calé-Balcum, e seu falecimento, o falecimento de Mãe Estelita, vem acontecer no ano de 2016, no dia 11 de junho. Ou seja, após o estabelecimento e a criação do candomblé Ijexá dos parentes de Pai Severiano, ele migra juntamente com seus parentes para a plataforma, estabelece em plataforma o Calé-Balcum, começa com seu culto, dá seguimento, vem a falecer, é sucedido por um dos membros do seu primeiro barco, Pai Nozinho, que ao lado de Mãe Estelita, dão continuidade ao candomblé do Calé-Balcum. Pai Severiano falece, depois Pai Nozinho falece, e após o falecimento de Pai Nozinho, Mãe Estelita fica à frente do Calé-Balcum até o ano de 2016. Mãe Estelita, também uma figura muito importante ao falar do Calé-Balcum, era por muitos considerado um orixá vivo. Mãe Estelita, já no final da sua vida acamada, com Alzheimer, tinha problemas de visões, tinha problema de audição, e alguns definiam ela como orixá vivo porque, apesar de toda essa situação, e mesmo assim não deixava de atender algumas pessoas. Ela gostava de receber as pessoas na sua casa, de abençoar essas pessoas e dizer que tudo ia dar certo no final. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar na internet vídeos de Mãe Estelita já com idade avançada, tendo oportunidade ali de receber pessoas dentro da sua casa. Após o falecimento de Mãe Estelita, quem assume o Calé-Balcum no ano de 2017 é Mãe Vânia de Oiá. Ou seja, o Calé-Balcum dá início com a família de Severiano, com uma tia de Oxalá, uma tia de Oiá. Ele cria e estabelece o Calé-Balcum sendo o frio de Logum-Edé em plataforma. Depois o axé passa às mãos de Claudionor, ou seja, Pai Nozinho, sendo o filho de Oxum. Depois assume Mãe Estelita de Oiá. E em sequência, após o falecimento de Mãe Estelita, Mãe Vânia, também de Oiá, assume o Calé-Balcum. E a nação Ijexá e a nação Efã são consideradas por muitos nações irmãs. Por outros, são considerados a mesma coisa. O fato é que a do Equiti, território da onde se origina o povo que funda o candomblé, Efã e Ijexá, têm histórias em comum na sua região, no território africano. Eram pequenos reinos militares que, em algumas das vezes, se fundiram para fazer resistência, ora para Oió e ora para Ifé. Reinos que, em sua origem mítica, eram descendentes e criados pelos descendentes de Oduduá. E dessa forma, muitas das vezes se criou mitologia de que o povo Ijexá e Adoequiti teriam se originado, na verdade, não dos filhos de Oduduá,
mas sim de um dos seus escravos para não se verem subordinado a nenhum desses reinos ligados diretamente à descendência de Oduduwa. A nação de Jexá, quando é definida por muitos dos mais velhos, é dita como o candomblé de portas fechadas, ou seja, o candomblé só tocado no gan e na cabaça, no xequerê. Outra característica da nação de Jexá, do candomblé Ijexá, é de ter muitos homens à sua frente. A gente pode citar, por exemplo, 3 filhos de Logoendé: pai Eduardo de Jexá, pai Severiano de Logoendé, do Calebocum, e pai Anísio também de Logoendé. Isso entre outros homens que estavam também à frente de terreiros importantes ao falar da nação Ijexá. Como eu sempre falo nos vídeos aqui do canal, eu falar da história da nação Ijexá através de um terreiro não quer dizer que ele foi o primeiro terreiro ou a primeira casa de candomblé de nação Ijexá. Existiram muitas outras casas de candomblé de nação Ijexá em Salvador, infelizmente muitas casas que, por exemplo, não existem mais na atualidade. Mas ao falar de nação de candomblé, de falar da nação Ijexá, a gente fala de a que tem maior importância na história da nação Ijexá, que é o terreiro São Miguel, que é o Iliaxé Calebocum. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e está na descrição o artigo que me ajudou a criar esse vídeo para vocês poderem ler e se aprofundarem mais sobre a história do Calebocum. Se você não é inscrito no nosso canal, não deixa de se inscrever, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos aqui publicados toda semana sobre história, cultura e filosofia das religiões de matriz africana. Eu agradeço a sua companhia até aqui, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.